Ele era o vendedor de carros de fala rápida que ajudou a transformar verdadeiros montes de ferrugem em clássicos rugindo novamente nas estradas. E, ao longo do caminho, Mike Brewer ajudou a transformar a série Joias sobre Rodas em um verdadeiro império automotivo da televisão. Mas por trás do carisma, das negociações e das portas brilhantes das oficinas, existe uma história que os fãs nunca ouviram completamente. Uma rivalidade repentina, uma saída chocante e uma reação tão intensa do público que quase destruiu tudo o que ele construiu. Por que Ed e Tina realmente decidiu ir embora? Qual foi o verdadeiro papel de Mike nessa história? E quais segredos dos bastidores permaneceram enterrados até agora? Esta é a verdade não contada sobre Mike. Desde sua ascensão como um comerciante de carros astuto das ruas, até a guerra silenciosa que destruiu uma das parcerias mais icônicas da televisão automotiva, e as consequências sombrias que quase custaram tudo para ele. Prepare-se para descobrir o drama, a tensão e a verdade que esteve escondida bem diante dos olhos de todos. Muito antes de se tornar o rosto de um dos programas de restauração automotiva mais bem-sucedidos da televisão, Mike era apenas um garoto do sul de Londres com gasolina correndo nas veias e uma língua afiada capaz de vender qualquer coisa que tivesse rodas. Nascido em 28 de agosto de 1964, em Lambeth, Londres, Mike cresceu cercado por carros desde o primeiro dia de vida. Seu pai, Roger Brewer, administrava uma oficina especializada em customização de veículos, e o jovem Mike passou grande parte da infância entre hot rods, ferramentas sujas de graxa e motores rugindo. Ele não entrou no mundo automotivo por acaso. Aquilo fazia parte de sua herança. Mas enquanto seu pai era um mestre trabalhando sobre o capô, Mike tinha um talento diferente: vendas. Ele possuía carisma, rapidez de raciocínio e uma confiança natural que tornava qualquer negociação possível. Esse talento o levaria muito mais longe do que qualquer motor poderia levar. Ainda adolescente, ele começou a trabalhar como comerciante de carros usados, comprando e revendendo veículos de segunda mão. Foi ali que ele aperfeiçoou a arte da negociação. Mike sabia falar sobre carros, sabia lidar com pessoas e, mais importante ainda, sabia falar sobre dinheiro. A primeira grande oportunidade veio no final dos anos 1990, com programas como Deals on Wheels e Pulling Power. O público rapidamente se encantou com ele. Mike era direto, falava rápido e demonstrava conhecer profundamente o assunto. Ele não era apenas um apresentador fingindo gostar de carros, ele realmente vivia e respirava o universo automotivo. Mas Mike queria mais. Ele não queria apenas aparecer na televisão. Ele queria construir algo próprio, um programa que unisse sua paixão por negociações com a magia da restauração de carros. Algo diferente, algo duradouro. E então, em 2003, essa oportunidade finalmente apareceu. Em parceria com o canal Discovery, ele apresentou uma nova ideia, um programa onde ele compraria carros desgastados, traria um mecânico para restaurá-los e depois os venderia com lucro. Era um conceito simples, transparente, direto. Esse programa se chamaria Joias sobre Rodas. A única coisa que faltava era encontrar o parceiro ideal para colocar a mão na massa e trazer essas máquinas de volta à vida. Esse parceiro seria Ed e Tina. E juntos eles mudariam para sempre a televisão automotiva. Em 2003, a série estreou na televisão e o público nunca tinha visto nada parecido. Naquela época, os programas sobre carros geralmente focavam em corridas chamativas ou em análises superficiais de veículos exóticos. Mike trouxe uma proposta diferente. Ele não estava apenas testando supercarros caros, ele mergulhava no coração da cultura dos carros usados, mostrando ao público como comprar, restaurar e vender clássicos com lucro. O papel de Mike era claro: encontrar o carro, identificar uma boa oportunidade e negociar o melhor preço possível. Era uma função perfeita para ele. Com seu carisma típico do sul de Londres e instintos afiados para negócios, ele trouxe energia e acessibilidade para o mundo automotivo na televisão. Mas ele também sabia que o programa precisava de mais do que apenas um bom negociador. Precisava de um mecânico em quem o público pudesse confiar. Foi então que entrou Ed. Alto, tranquilo e incrivelmente talentoso na mecânica, Ed era o contraponto perfeito para a personalidade acelerada de Mike. Enquanto Mike era expansivo e falava rápido,
Ed era metódico, técnico e extremamente detalhista. A química entre os dois parecia improvável, mas funcionava perfeitamente. Nas primeiras temporadas, o foco estava em clássicos britânicos, filmados em uma pequena oficina no Reino Unido. Mike aparecia com carros cansados e negociava com vendedores excêntricos e depois entregava o carro nas mãos de Ed. Apenas dois caras consertando carros e fazendo negócios. O programa tocou o coração dos fãs ao redor do mundo e inspirou milhares de pessoas a tentarem suas próprias restaurações em casa. Mike passou a ser reconhecido não apenas como apresentador, mas como um pioneiro da televisão automotiva. Ele trazia a energia das negociações e o lado humano do negócio. Já Ed trazia o conhecimento técnico e as mãos habilidosas. Durante um tempo, a série parecia imparável. Mas, conforme o programa crescia, a pressão também aumentava, e a fórmula perfeita estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum dos dois imaginava. Com o sucesso crescente do programa, os produtores perceberam uma nova oportunidade gigantesca: os Estados Unidos. Em 2013, a produção foi transferida para a América, e com isso surgiu um novo universo automotivo: muscle cars clássicos, importados raros e picapes vintage. Para Mike, aquilo era um sonho. O mercado americano era gigantesco e a mudança significava mais tempo de tela, negociações maiores e um público ainda mais amplo. Ele abraçou a mudança com entusiasmo, navegando pelo cenário automotivo americano com a mesma confiança que o havia tornado famoso no Reino Unido. Ele barganhava com colecionadores experientes, encontrava verdadeiros tesouros escondidos em celeiros empoeirados e sempre mantinha um olhar atento sobre os valores do mercado de carros clássicos. Os telespectadores adoraram. Mas para Ed, a mudança não foi tão simples. As exigências da produção televisiva americana eram muito mais intensas. Prazos mais curtos, jornadas de gravação mais longas e edições muito mais rápidas. Aqueles segmentos mecânicos detalhados, passo a passo, que tornaram Ed famoso, começaram a ser cada vez mais reduzidos na edição. Mike, sempre com mentalidade empresarial, se adaptou. Ele entendia a necessidade de evoluir o programa para atender às novas expectativas do mercado. Mas quanto mais o programa acelerava o ritmo e apostava em entretenimento rápido, mais o espírito original da série parecia desaparecer. Ed ficou cada vez mais frustrado ao ver tantos detalhes técnicos sendo cortados na edição final. Mesmo assim, o programa continuou crescendo. A audiência permanecia alta, a base de fãs se tornava global e Mike estava desfrutando de uma nova fama nos Estados Unidos. Programas sobre carros iam e vinham na televisão, mas Joia sobre Rodas permanecia como um dos pilares da programação do Discovery. Só que nos bastidores, as rachaduras na parceria estavam se tornando cada vez mais profundas. As câmeras continuavam gravando, mas a tensão já era difícil de esconder, e não demoraria muito para que tudo mudasse. Quando isso aconteceu, o impacto foi tão grande que enviou ondas de choque por todo o mundo automotivo. Quando isso aconteceu, o impacto foi tão grande que enviou ondas de choque por todo o mundo automotivo. Em 2017, Ed publicou um vídeo no YouTube que pegou os fãs completamente de surpresa. Ele estava deixando a série. Sim, infelizmente é verdade, e eu sinto muito por isso. Depois de 13 anos fazendo a série, estou deixando o programa. Calmo e sereno, Ed explicou que sua saída era resultado de diferenças criativas. A emissora, agora sob a marca Motor Trend, queria reduzir o tempo dedicado ao trabalho mecânico no programa. Justamente o elemento que Ed acreditava ser a essência do show. Mike não esperava que aquilo acontecesse daquela maneira. O anúncio não veio através do canal Discovery, não houve comunicado conjunto. Apenas Ed, sozinho, explicando ao mundo por que não poderia continuar. Fãs invadiram fóruns e redes sociais exigindo respostas. Muitos apontaram diretamente para Mike, acreditando que ele havia apoiado a decisão da emissora ou até mesmo pressionado pela saída de Ed. A reação rapidamente ultrapassou as críticas. Mike e sua família começaram a receber ameaças. Os ataques online se transformaram em medo real.
Em entrevistas, Mike revelou que um fã chegou a ameaçar matá-lo, enquanto outros passaram a atacar sua filha adolescente nas redes sociais. A polícia precisou se envolver. Mesmo assim, Mike manteve a postura profissional. Ele disse que ficou decepcionado com a forma como Ed decidiu tornar tudo público, mas nunca respondeu com ataques. Minhas redes sociais ficam cheias de gente dizendo: "Tragam o Ed de volta", ou me insultando. Isso acontece até hoje, anos depois. Mas eu respeito a decisão dele, afirmou. Privadamente, pessoas próximas disseram que Mike se sentiu traído. Durante anos, os dois haviam construído o programa juntos. Na visão dele, eles deviam isso um ao outro, e aos fãs, encerrar aquela parceria de forma adequada. Mas, em vez disso, ele acabou ficando sozinho para conduzir um programa que, de repente, parecia incompleto. A parceria que definiu uma era da televisão automotiva havia terminado. E Mike, pela primeira vez na carreira, passou a ser visto não como herói, mas como o vilão da história. Após a saída de Ed, a dinâmica que sustentava a série entrou em colapso silencioso. Nem Mike nem Ed atacaram publicamente um ao outro. Os fãs não estavam apenas lamentando o fim de uma era. Eles estavam tentando entender o que realmente aconteceu. A pergunta mais importante permanecia no ar. O que de fato aconteceu entre Mike e Ed? Mike insistiu que não teve participação na saída de Ed. Ed, por sua vez, afirmou que sua decisão foi motivada exclusivamente por diferenças criativas com a emissora. Mas pessoas próximas à produção afirmam que as tensões já existiam muito antes de 2017. Alguns membros da equipe diziam que havia dias em que os dois mal trocavam palavras entre uma gravação e outra. Outros afirmavam que o verdadeiro conflito não era pessoal, mas sim filosófico. Mike queria manter o programa avançando, mesmo que isso significasse fazer certos compromissos. Ed, por outro lado, não aceitava abrir mão da integridade técnica da mecânica que sempre foi a essência do programa. Para ele, esses compromissos eram simplesmente inaceitáveis. O programa que lhe trouxe reconhecimento mundial também trouxe medo, ansiedade e uma escuridão que ele jamais imaginou enfrentar. Para ele, esses compromissos eram simplesmente inegociáveis. O programa que lhe trouxe reconhecimento mundial também trouxe medo, ansiedade e uma escuridão que ele jamais imaginou enfrentar. Pessoas próximas a Mike afirmam que ele chegou a considerar abandonar tudo. A alegria que antes sentia havia desaparecido, substituída por uma constante sensação de apreensão. Nos bastidores, Mike começou a enfrentar crises de ansiedade. Integrantes da equipe perceberam que ele estava mais reservado, menos confiante e muito mais cauteloso. Na frente das câmeras ele continuava sorrindo, mas aqueles que o conheciam de perto dizem que aquela experiência deixou marcas que até hoje não desapareceram completamente. A fama transformou Mike em um nome conhecido em milhões de lares, mas também o isolou, o endureceu e o arrastou por um dos julgamentos públicos mais difíceis que um apresentador de televisão poderia enfrentar. Ainda assim, ele continuou. Depois que a poeira baixou, a série precisou se adaptar. O vazio deixado por Ed era impossível de preencher completamente, mas precisava ser enfrentado. Foi então que entrou Andy Anstead, um ex-policial carismático, construtor profissional de carros e especialista em restauração. Ele trouxe um novo estilo ao programa. Articulado, prático e acessível, ele tinha facilidade para explicar mecânica complexa de forma clara. No começo, os fãs ficaram receosos, mas com o tempo, muitos passaram a apreciá-lo. A química com Mike não era a mesma que existia com Ed, mas era diferente e manteve o programa em movimento. Mike abraçou esse novo formato, ajustou sua energia, encontrou novos ritmos de interação e se comprometeu a reinventar o programa para um público moderno. Os segmentos de reparo continuavam presentes, mas ficaram mais curtos, mais dinâmicos e alinhados ao estilo acelerado da Motor Trend. Depois veio Mark Elvis Presley, ex-mecânico da Fórmula 1, como novo co-apresentador. Com Elvis, o programa recuperou um pouco do sabor clássico britânico. Ele era experiente, descontraído e muito técnico, menos chamativo que Ant, mas bastante respeitado pelo conhecimento. Embora o espírito dos primeiros anos tivesse diminuído, a série ainda mantinha uma base fiel de espectadores que sustentava sua continuidade. Mas já não era o mesmo programa. Tornou-se mais moderno, mais rápido e mais voltado ao entretenimento. Mike reinventou a marca por necessidade,
não para atrair o passado, mas para proteger o futuro. Mas o capítulo de Mike ainda não terminou, porque enquanto muitos ainda se prendem ao que foi perdido, ele continua perseguindo aquilo que ainda está por vir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.